O programa de hoje está repleto de curiosidade. Vamos conhecer um ranário. Um ranário, gente. Eu peguei a rã na mão. E tem festa junina, tem um moinho, cachoeira e uma gastronomia de tirar o fôlego. No Paraná, se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o Piên, Lilian, é um lugar assim muito rico de belezas naturais. E eu gostaria muito que você conhecesse um lugar que se chama Recanto Cachoeira. E a queda d'água lá é algo assim impressionante, você vai gostar muito. Vamos lá? Vamos! Então, nesse lugar com contato com a natureza, com essa cachoeira, as pessoas procuram isso para ter esse estilo de vida. O que você me fala sobre esse recanto? Então, na verdade aqui, né, a gente adquiriu esse espaço aqui, essa chácara foi em 2008, o intuito da gente preservar a natureza e curtir aqui, né, ter uma moradia, passeio aqui. Só que chegando a pandemia ali, né, a gente tinha ampliado o espaço e tal, e a gente percebeu assim que o pessoal estava procurando para pousada, sabe, para vir descansar, aproveitar a cachoeira, né, fazer um passeio, um tour, né, e aproveitar a preservação da natureza, né, que eu preservo ela aqui. Tem um espaço, tudo ali, mas a gente preserva, né. Então o pessoal gosta muito, está sendo bem procurado. Então essa procura de turista agora... Sim, principalmente após a pandemia, né? Porque daí o pessoal não quer sair, né, litoral. Tranquilidade, isso, né? Isso, bem tranquilo. O pessoal gosta muito, graças a Deus está dando certo, né? E a gente tem esse projeto de continuar, né, cuidando da natureza e preservando a cachoeira, né? Que é o foco no momento, né? O pessoal gosta muito aqui do final de semana. Você, como morador de Piên, aqui é um atrativo... Na verdade, que nem eu te disse, o pessoal procura bastante, apesar que eu limito, né? Porque como é uma chácara, né? O espaço aqui chamado Chácara Recanto Cachoeira, ela é uma área particular, mas os turistas, principalmente o pessoal de Curitiba, esse pessoal aí procura para vir passear, ter esse descanso. E Piên tem essa opção hoje, né? Isso é legal. A gente tem que talvez investir mais alguma coisa, né? Para atrair mais público aqui, mas já tá sendo correspondido em partes assim. Adri, enquanto a propriedade ser particular, ainda ele abre para visitação, para os turistas lá. Eu achei interessante aquela trilha que vai até a cachoeira e a queda de água estava muito forte, né, por causa das chuvas. Isso, esse tempo agora das chuvas faz com que a potência da água seja maravilhosa, né? Então vale a pena mesmo conhecer esse local e poder experimentar, sabe, Lilian? Porque hoje nós vivemos um tempo aí de pandemia, onde as pessoas ficaram muito tempo fechadas e poder experimentar um lugarzinho assim no meio da natureza. Contato com a natureza, levar a família. Adri, achei muito curiosa a relação assim que tem aquela trilha que vai por dentro da cachoeira. No momento a gente não pôde ver, né? Não pôde nem participar pelo fato dessa chuva, a gente não conseguiu entrar lá, mas é muito curioso isso. Lilian, outro lugar especial que eu gostaria de mostrar para você, já que estamos falando em belezas naturais, eu tenho um local que se chama o Moinho de Boa Vista. Boa Vista é uma comunidade, é uma localidade aqui do nosso município e que guarda um lugar ali que foi preservado, que é um antigo moinho de trigo. Um lugar muito especial. Na lateral desse moinho tem a cachoeira, que também está maravilhosa nessa época agora das chuvas. A cidade é rica em cachoeiras. Ah, sim, muitas belezas. Vamos lá, eu vou te mostrar e depois a gente conversa mais um pouco.
dentre tantas curiosidades que nós temos aqui na cidade de Piên, estou num moinho que está desativado. E o Marcos vai contar para nós a história desse local aqui, que é enriquecedor. Ótimo, vamos lá então, vamos tentar resumidamente contar um pouquinho da história. Nós compramos essa propriedade agora há pouco tempo e está sendo feito um trabalho de remontar a história passo a passo da forma com que ela aconteceu. Mas, resumidamente, então, o que a gente pode falar? Esse moinho ele foi fundado oficialmente em 1947. Nós estamos agora no 5º piso. Já na primeira versão dele, ele teve essa estatura, né? Essa altura. Então, ele já iniciou a atividade com um conjunto de máquinas que seria essa peneira e um conjunto de moagem, né? E em 1983 ele sofreu uma atualização, né? Ele ganhou mais corpo para aumentar a produtividade. Embora que a estatura dele, né, a altura permaneceu a mesma, mas ele ganhou mais, ele alargou mais, principalmente a parte de reserva de grãos e a parte de 2 processos de moagem, né? Aqui a gente tem um processo que se inicia, digamos que se inicia aqui em cima, né? Que é com essa peneira separando os elementos do grão que passou inicialmente pelo processo de moagem, e aqui ele desce então por gravidade e vai recirculando e refazendo o processo até extrair então toda a farinha do grão de trigo. E tem um diferencial, essa peneira, qual que é? Ela é uma peneira oscilante, né? É muito curioso porque ela é uma peneira que fica suspensa, né? Parece um equipamento bastante pesado, mas ela fica suspensa por essas varas de uma espécie de bambu. O que nós queremos aqui está agora numa fase de restauração, né? Não necessariamente a restauração, mas uma revisão dos equipamentos para a gente poder colocar eles em funcionamento. Então o que nós pretendemos é não tornar esse moinho mais produtivo, fazendo trigo, afinal, mas a gente quer dar vida a esse conjunto. E ele está muito tempo desativado? A última operação dele foi em 2015. Mas de lá para cá, ele não teve degradação, a não ser o fato dele ter ficado parado e agora precisar, então, esse cuidado para retomar ele em movimento, né? E isso vai ser aberto para a comunidade, para todos, como visitação? O que vocês pretendem? Nós pretendemos, sim, o moinho aberto à visitação, né? Nós pretendemos também, em alguns ambientes dele, em alguns salões dele, explorar isso para um ambiente de um café colonial, um lugar com happy hour. Pontos turísticos. Um ponto turístico, assim, para as pessoas se reunirem. Além de conhecer o moinho, tem uma opção de gastronomia também, né? E a propriedade como um todo aqui, ela é uma propriedade muito rica de recursos naturais. Então, nós temos aqui do lado a cachoeira, né? A cachoeira é fantástica. Belíssima cachoeira. Temos a graça de estar numa época com bastante chuva, bastante água, né? Infelizmente não é sempre assim, mas nesse momento ela está maravilhosa. Temos também aqui na propriedade outros recursos que são uma mata nativa que tem pinheiros centenários, né? Nós pretendemos também explorar esse tipo de recurso para esse turismo mais ecológico, mais ecológico, né? E também tem uma estrutura que foi construída pelo antigo proprietário, o Sr. Alcides Guise, que é uma estrutura de tanques, né, uma criação de peixe, uma estrutura bastante organizada já para a época, e a gente então tá revivendo isso agora. Então daqui a pouquinho tem novidade por aí. Vai ter. Lília, nós também fizemos um trabalho de reviver a arte que era estampada no pacote de trigo. Mas isso lá nos primórdios do moinho, a gente encontrou ainda
aqui no meio de alguns entulhos a gente encontrou um pacote de trigo que foi colocado numa moldura, mas que estava em uma condição muito precária, muito manchado e tal. E aí uma pessoa aqui da comunidade fez o trabalho de redesenhar essa arte com as características que ela tinha. E uma curiosidade que tem é que se fala que a figura que está estampada ali, a imagem, ali no pacote de trigo, ela seria uma figura ligada a uma figura feminina, né? Ligada a um dos proprietários, um dos primeiros proprietários aqui do moinho. Eu não sei dizer exatamente quem seria a pessoa, acho que talvez na evolução da busca da história a gente consiga isso, mas curiosamente então essa figura estampada no pacote de trigo, ela teve sim uma referência que seria uma pessoa assim. Será que era uma homenagem à esposa, à filha? Talvez, né? É uma curiosidade. É bem provável, é bem possível, né? Eu fiquei muito encantada com a beleza do moinho. Ele traz uma bagagem de riquezas culturais assim muito grande. Isso mesmo, Lilian. A mim o que mais encanta é toda a parte da engrenagem. Eu moro aqui há mais de 30 anos, 40 anos e eu nunca tinha entrado dentro desse lugar. Eu não fazia ideia que ele tinha 5 andares, né? Aquela peneira de peneirar o trigo lá E a gente empurrando aquilo. Foi fantástico, eu achei muito lindo, é uma riqueza muito grande. A parte dos geradores, né? Isso, e ele tem um valor histórico muito grande, esse moinho, sabe? Conta-se, né, que muitas pessoas aqui da região, do município, levavam o trigo até lá para passar por todo o processo de descascar, moer, peneirar, né? Então eles levavam e ali eles trocavam também outras mercadorias, sabe? Se eu plantava batata, o milho, levava e ali era um ponto de troca também. Impulsionou bem a economia, né? Exatamente. Do local. Por isso que é um lugar assim que precisa ser preservado, precisa ser visitado, né? Eu gostaria que todos os munícipes pudessem fazer essa experiência que eu fiz com você, sabe? De começar em todos os andares e ouvir toda a história e a riqueza desse lugar. Eu achei interessante a parte que ele falou da primeira embalagem, né? Que mais ou menos conta pelo fato de ser o perfil de uma mulher, né? Sim, é uma homenagem à esposa, né? Então, Lilian, eu quero levar você num lugar que algumas pessoas têm muito medo, né? Mas eu espero que você seja corajosa. Então, é um ranário que nós temos aqui na cidade, no município, que fica em Lajeado. O nome do ranário fala Frosch, quer dizer em alemão rã ou sapo, né? A tradução. E esse lugar é um lugar assim muito especial porque ele serve um prato muito exótico. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre isso e vi que no Brasil também é muito comercializado isso, né? É um prato assim que está em alta, né? E que o Brasil ele só perde para Taiwan, né? Então ele está num ranking assim de comercialização desse prato exótico. E aqui em Piên nós temos, então eu gostaria de te levar lá. Espero que você seja corajosa, não tenha medo. Será que vão deixar eu pegar? Acredito que sim. Estou aqui para conhecer essa produção de rã. Vonei, conta para nós como que funciona essa aqui. O que é? Essa é a matriz. É a matriz? Isso. Aqui fica o berçário, né? Então todos esses animais que estão aqui, eles são para reprodução. Eles, no caso, elas botam os ovos aqui nesses coxinhas e a gente retira os ovos e coloca elas num tanque, a gente chama de... É um tanque, no caso, né? Daí fica um tempo ali e
eles eclodem e viram os girinos. E como que surgiu a ideia de produzir essa carne exótica? A ideia veio de fazer algo diferente na propriedade, né? A ideia, na verdade, surgiu em 2015 e em 2016 a gente começou a fazer a nossa primeira estufa e pegou o nosso primeiro casal lá de São Paulo também. Veio tudo de São Paulo e a partir daí a gente começou a reproduzir aqui mesmo, os nossos girinos e tal. E foi bem aceita na região? Foi bem aceito, tá sendo bem bacana, assim. No começo o pessoal tinha um pouco de receio, mas agora a gente tem bastante cliente e tal, e eles tá vendendo bem, sabe? Tá, e porque essa aqui, por ser maior, ela é a matriz. Essa é a matriz, é os... Tá, você pode pegar agora. Essa é uma fêmea, no caso, né? Uhum. Aí os machinhos, eles têm o papinho amarelinho no verão. E é a diferença do macho pra fêmea, no caso. É a diferença do papo e do ouvido, né? O macho tem um ouvidinho maior do que a fêmea. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. É uma curiosidade. Sim. É perereca e rã. Qual que é a diferença? A única que pode comer é a rã, no caso. A única comível, comestível, no caso, é a rã. Não. As outras, não. tipo, é sapo, então não pode. Sapo também não, é somente a rã mesmo. Essa daqui é uma espécie exótica, né? Então por isso que é permitida a criação aqui no Brasil mesmo. As nacionais também não pode, né? Por causa da fauna, né? Então não pode, tem que ser exótica mesmo. E essa raça, no caso. Quando a gente tava lá na matriz, né? Aham. Vendo que elas são maiores. Esses daqui são menores. Tá na engorda, né? Tá, e qual que é o tamanho certo pra venda? A gente abate elas com mais ou menos umas 400 gramas, que é o tamanho de abate. Aham. Aqui não tem nenhuma do tamanho ainda, são tudo... Aqui tem uns 5, 6 meses elas aqui, sabe? Então elas são bem pequenas ainda. Vai ter, tipo, pra abate vão ficar do tamanho ideal lá por outubro, mais ou menos. Então, 9 meses. deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era mais nova, assim, a gente ia em beira de tanque e fisgava Sim. a rã. E quando ia fazer a preparação dela, no cortar tal, eles colocavam um palitinho na coluna. Exatamente. Você sabe disso? Existe isso ou é uma coisa que não tem nada a ver? Eu nunca fiz, mas o pessoal fala que é pra ela não ficar se mexendo, né? Isso, porque jogava na panela, ela se ficava mexia. lá se mexendo. Mas ela é um nervo, na verdade, só. Aí o palitinho espeta o nervo central, né? Da cabeça ali e ela não se mexe mais. É o que o pessoal fala mesmo, assim. E quando vocês fazem um abate... Aí ela, tipo, a gente joga no gelo, né? Então ela fica um tempo ali, ela não se mexe mais. Fica imóvel, no caso. Não fica se mexendo, assim, direto. Eu sei que existe uma diferença entre a que você faz quando você cria ali, né, em cativeiro, e aquela que a gente pega na natureza. Como você falou que não pode, Aham. né, por isso que existe a criação em cativeiro. Sim. Essa daqui, na verdade, como é exótica, então é permitido a criação, né? As nacionais, que a gente aqui é pimenta, essas não é permitido por ser da fauna mesmo, né? E qual que é a diferença? Existe alguma diferença entre uma e outra aqui? As características, alguma coisa? Tudo, separado por tamanho, né? Aham. Então, cada baia dessa é um tamanho diferente. Tem que fazer um manejo, no caso. Senão, se a gente deixar as pequenas junto com as maiores, uma come a outra. Então, são canibais, né? Então, tem que separar cada 2 semanas, ou cada semana você tem que se passar e ver qual que tá do tamanho padrão e separando, sabe? E o manejo dela é diferente, vocês entram ali e pegam com... Entra e pega uma por uma. Tem que pegar uma por uma? Manualmente, Aí vai separando, né? Vê o tamanho ali e vai mudando de baia. Aqui são as menores, né? Essas são uma das últimas que saíram.
Aí vai, elas são as maiores, no caso vai ser as primeiras a ser abatidas. E você sabe a quantidade que você tem aqui? Tudo? Mais ou menos a gente sabe aqui. Ao total, essa estufa e aquela ali de baixo ali, que são na área de engorda, né? Tem umas 10 mil mais ou menos. Aí tem o girino, né? O girino a gente tem cerca de 100 mil, 150 mil. Essa aqui já tá quase pronta, então. Essa vai uns 5 meses ainda, até chegar ao tamanho do abate. Tá. Do início, quando ela chega aqui, para começar a engorda, quanto tempo ela leva? 6 meses ou mais? Não, leva de 9 meses a 1 ano. 9 meses a 1 ano. É. Aí é o clima, né, também. Aqui, como aqui faz muito frio, né? Então a gente não consegue produzir muito rápido. E interfere bastante o clima. Elas são a temperatura teria que ser mais ou menos como? Acho que tem estável, né? Como a gente que não tem, então demora mais tempo, mas não tem problemas. Tipo, não morre a produção no caso, né? Fica... E outra coisa, a questão de ração, né? Tem a qualidade de ração também, tem tudo isso. Tudo isso interfere no desenvolvimento dela. Isso. Se a ração for meio ruim também já atrasa bastante. Então acho que eu vou pedir para você mostrar para nós, pegar uma delas. Pega uma. Esses são mais rápidos, como você disse, ela é mais lenta. Você sabe me dizer como é preparada essa carne? Ela é feito com sal, pimenta, normal assim. E aí tem um pessoal que gosta mais de assar ela no churrasqueiro ou fazer frita mesmo. Não tem... É uma carne normal assim pra fazer. Aí você vende ela já in natura. Isso, a gente vende in natura. Um pranchinho embalado, só fazer, ó. Realmente tem muitas pessoas que têm medo, né? Porque sapo, né? Ali, até fiz uma pergunta para ele em relação da diferença, né, da perereca com a rã, que a gente não sabe. E tem uma outra curiosidade também que eu sabia, que ele esclareceu, porque muitas pessoas fisgam, né, a rã. Não vão comprar ela, vão atrás para poder fisgam ela. E quando eles cortam ela assim, e para fazer na panela, para fritar ou para fazer assado, eles colocam um palitinho de dente na coluna. Para ela meio que se espichar, porque por causa das reações nervosas ali. E ele falou que eles fazem isso jogando no gelo. Eu achei muito interessante, né? A gente já sabe
uma coisa, acaba aprendendo outra. Mas o medo passou, eu peguei, você viu que eu peguei. E a matriz é muito grande, né? Sim, dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo. Os pequenos, não muito, mas a matriz ali, que é como se diz, uma rã enorme, dá um pouquinho de medo, sim. Sim, olha, eu acredito assim nesse trabalho que o Valnei desenvolvem ali na propriedade deles, né? É algo assim que também atrai muitas pessoas. As pessoas têm que porque conhecer, elas têm curiosidade, né? De saber. Eu já experimentei, é uma carne muito saborosa, ela tem um gostinho de frango, né? É muito bom, vale a pena. E a nossa aventura na cidade de Piên continua no próximo episódio, com turismo religioso, festa junina e ainda Feira da Lua, os eventos que acontecem aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourpr.com.br. Uma ótima semana. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Meu Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar. Suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar.